Alex Pereira está com o maior físico da sua carreira, um peso de quase 120 quilos, treinando para enfrentar um pesado natural de alto nível com velocidade acima da média. E as pessoas agora já começam a duvidar que Poatan não vai conseguir desempenhar contra Ciryl Gane e vai perder brutalmente por nocaute. Nossa, tá pesado. O que eu tenho para falar para vocês em relação a toda essa análise que as pessoas estão fazendo? Eu não tô compreendendo muito bem o motivo pelo qual estão fazendo esse. Não é hate. Existe realmente um contexto em cima dessa análise, mas, cara, olha isso. São os últimos treinos feitos com o Glover Teixeira. São os últimos treinos feitos com o Plínio. São caras muito maiores, muito mais pesados, com a estrutura física de um peso pesado dos grandes, tanto Glover, quanto Plínio, quanto vários caras que o Poatan treina. Há alguns meses atrás, se vocês não lembram disso, o Poatan estava treinando fazendo boxe com caras de altíssimo nível, profissionais, dentro da nobre arte, com 120 quilos, com uma velocidade maior do que a do Ciryl Gane, movimentação de perna maior, eu vou explicar uma coisa, expansão de território, expansão de movimento significa que o cara ele entra, ele sai, ele lateraliza um movimento para a esquerda, para a direita, ele quebra ângulos 45 graus, como por exemplo o Ciryl Gane. Aí vocês vão pensar assim, ó, mas, cara, não entendi, é um termo muito técnico. Assim, ó, vamos resumir. Existem pesos pesados como o Ciryl Gane, existem pesos pesados como o Alex Poatan. A maioria, 90%, não é igual a estes dois. O que a galera está querendo fazer de uma maneira que eu considero um pouco errada, não é 100%, é colocar o Poatan fora dessa caixa de um lutador que pode sim desempenhar com mais massa muscular carregada dentro do seu físico, da sua genética, da maneira com a qual ele sempre se apresentou dentro do UFC, nas regras, óbvio, do MMA. O Poatan ele teve lutas de boxe nos pesados, teve lutas de kickboxe no meio pesado, foi duplo campeão dentro do Glory. O Poatan teve vários cenários nos quais ele se mostrou apto a carregar mais peso, veja bem agora, me cobre depois, do que menos peso. O Alex Poatan ele carregou mais peso ao longo do tempo e se deu melhor do que quando ele carregou menos peso. Vou fazer uma análise agora, um comparativo muito rápido, muito tranquilo, inclusive, eu poderia dizer. É o Paulo Costa, o Paulo Borrachinha. Paulo Borrachinha, ele errou em determinadas lutas pela falta da competitividade em descer de peso, beleza, mas recuperar, às vezes vice-versa. Às vezes não conseguiu descer, mas recuperou muito. Por isso que às vezes existem as cláusulas em determinados locais do mundo, isso existe hoje, que tu pode descer de peso X porcentagem, mas tu não pode recuperar X porcentagem. Ah, não sabia disso, Caio. Bom, então sinta-se à vontade de procurar. Às vezes existem locais no planeta Terra, né? Às vezes existem alguns ETs que lutam dentro do UFC, mas sim, existem casos que o atleta ele pode perder tanto, mas não pode recuperar tanto. É porcentagem barra peso corporal. Isso existe. Não que tenha sido o caso do Alex, mas eu estou querendo dizer que atletas acabam se acostumando, se adaptando a quanto eles podem perder, dependendo do tempo que eles têm de camping de treinamento. Ah, eu tenho um mês e meio, eu tenho 2, eu tenho 3. Dá para fazer uma análise, dá para fazer uma avaliação perante esse tempo, para fazer uma dieta e perda de peso, mas principalmente entender como
que você pode treinar em alto nível e se apresentar em alto nível, fazendo aquela recuperação pós-pesagem de 24, 30 horas. A gente não sabe exatamente hoje, especificamente quanto tempo é, mas eu posso dizer para vocês que estão sendo pegos desprevenidos. Como eu falei no vídeo anterior, inclusive, o UFC ele sempre fazia uma pesagem, a pesagem cerimonial, correto? Que era onde os caras estavam depletados, pesavam mal lá, papapá, fazia encarada. O UFC transmitia isso ao vivo pelas 9 da noite, 9h30, 10 horas. Mas hoje em dia eles se deram conta que o atleta fica muito tempo durante o dia mal, esperando a pesagem acontecer, ele não pode se reidratar, colocar líquido e alimentos, e isso prejudica o atleta em si, fisicamente, e também, óbvio, que o desempenho no dia seguinte em uma luta. O que eles fizeram? Colocaram uma pesagem oficial na parte da manhã, entre 8 e 10 da manhã, e a cerimonial entre 9 e 10 da noite. Então é basicamente 12 horas depois os atletas estão tendo aí de lucro, né, de bônus para ganhar peso. Legal. Isso influencia muito para alguns atletas, Caio? Não para muitos, que não precisam perder tanto peso e não se depletam tanto, principalmente na parte da desidratação e tudo mais, dentro desse período que é o mais sofrido, né? Todos os atletas e todas as pessoas que estão dentro desse meio sabem que essa parte ela é, por vezes ou muitas vezes, pior do que a própria luta. Beleza. Na minha visão, como eu já disse, Alex Poatan perdeu para o Israel Adesanya na segunda luta na 84 quilos porque ele estava muito desidratado, muito depletado e não conseguiu recuperar suficientemente, né, todos os nutrientes suficientes para desempenhar quando ele principalmente era atingido. Todos os méritos pro Adesanya, mas o Adesanya eu acho que não chegaria nem perto do Poatan numa 9-3 e jamais o Adesanya chegaria perto do Alex Poatan numa luta nos pesos pesados. Então eu acredito que o Poatan ele seja 9-3. Eu vou falar oficial porque eu acho que seria um peso de segurança, mas ele tem mais chances de se dar bem nos pesados do que se dar bem nos médios, tá? Então, é que a gente nunca conseguiu ver isso, mas eu posso dizer para vocês que o Alex, ele é um cara que tudo já foi colocado em relação ao quão bom ele é, tudo já foi... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Tudo já foi testado e eu acho que agora seria o grande teste. E aí, Caio, tu acha que o grande teste vai ser suficiente na tua visão de confiança que ele vai se dar bem? Pior é que eu acho que vai, cara. Eu acho que o Alex ele tem um jogo de esquivas para golpes retos do Ciryl muito bom de cabeça, porque o Poatan ele sempre cai para os lados, ele já está acostumado a fazer isso. E eu acho que é de extrema importância a gente entender que o Alex ele não depende do peso, o Alex não depende de chegar perto do peso do Ciryl o Alex não depende de que o Ciryl entre mais leve. E eu acho que nada disso depende. Eu acho que o mais importante é que estilos fazem lutas, styles make fights, que é um termo mais americanizado, e eu concordo plenamente, aonde o Ciryl ele não é nocauteador, ele é um cara que jebeia rápido e movimenta, ele circula, e o Poatan é muito bom em angular quem circula contra ele, colocar aquelas mãos na frente para tapear os golpes retos, e quando se trata de avançar um pouco para quebrar a longa distância, para chegar numa média, ele consegue
continuar quebrando o ângulo com a cabeça e golpear de golpes cruzados, além de, obviamente, joelhos de encontro, chutes que são pega os adversários de uma maneira desprevenida. E o cara tá grande, mas ele continua com a mesma velocidade. Então eu tô cada vez mais tendencioso a acreditar que o Alex Poatan está no caminho correto. Não sou um cara muito de falar só porque é brasileiro, não, tá? Quem me conhece sabe disso. Mas eu tô cada vez mais tendencioso a achar que o Poatan tá no caminho correto. Se você acha isso, comente. Se você não acha, comente. Por favor, se você gosta do nosso trabalho, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho. E agora já está aqui aparecendo mais 1 ou 2 vídeos, que são os últimos que nós lançamos. Um conteúdo bem bacana para você. Espero que você goste, deixe o seu like, continue assistindo a gente aqui, independente se o YouTube notificar ou não. Pode voltar aqui que teremos conteúdo fresquinho sempre para você no mundo das lutas. E se você quer me seguir, particularmente Caio CFX no Instagram, tamo junto.